Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Iniciamos mais um programa com a palavra aqui na TV Evangelizar. Com grande alegria, nós estamos na Semana Santa, Quinta-feira Santa, e hoje à noite começa o Sagrado Tríduo Pascal. Uma única celebração dividida em 3 dias. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou Sábado Santo. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui nesta quinta-feira, toda quinta-feira, na obra Evangelizar, na minha congregação e em tantos outros lugares, é dia dedicado a quê? A adoração eucarística. Porque é numa quinta-feira que Jesus instituiu a Eucaristia. Nesta quinta-feira, no dia de hoje, a partir das 6 horas da tarde, já começa o Tríduo Pascal. E o Tríduo Pascal, a celebração do Tríduo Pascal, ela nos recorda isso, a instituição da Eucaristia. Por isso, você vai ver aqui no nosso estúdio que nós temos os símbolos da Eucaristia. Nós temos o vinho, o cálice, nós temos os trigos, mas nós também temos a estola sacerdotal. Porque não existe Eucaristia sem o sacerdócio ministerial dentro da igreja. Por isso, antes de nós meditarmos a palavra de Deus, e aqui diante desses símbolos da Eucaristia, mas reverenciando e adorando Jesus que se faz presente em todos os sacrários do mundo, vamos rezar juntos. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o nosso tema hoje, nessa Quinta-feira Santa, é sacerdócio e Eucaristia. São 2 sacramentos que estão intimamente ligados. Eu diria que existe um terceiro sacramento que também está ligado, mas nós não vamos entrar aqui, que é o sacramento da reconciliação ou da confissão. Mas hoje nós vamos ver que na missa desta quinta-feira à noite, na missa já da Ceia do Senhor, ou assim chamada missa do lava-pés, nós vamos ver que Jesus vai instituir esses 2 sacramentos. Que são 2 sacramentos antes da Páscoa, pré-pascais, que é o sacramento da Eucaristia e é o sacramento do sacerdócio. E nós vamos meditar na leitura que se encontra no Evangelho de Lucas. Nós vamos escutar na missa de hoje o Evangelho de João, mas nós vamos meditar aqui o Evangelho de Lucas 22, 17 ao 19. Lucas 22, 17 ao 19. Vamos escutar o que o evangelista Lucas narra. Nós estamos no contexto da última ceia. Jesus que vai dizer aos discípulos que desejou ardentemente comer essa ceia com eles. No decorrer da ceia, então, haverá a instituição destes 2 sacramentos. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribuí-lo entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Mais uma vez, tomai este cálice e distribuí-lo entre vós. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aqui nós encontramos a instituição destes 2 sacramentos. Do sacramento da Eucaristia, quando Jesus toma o pão e pronuncia essas palavras: isto é o meu corpo. Jesus não está dizendo isso é um símbolo do meu corpo. Jesus não está dizendo isso é uma representação do meu corpo. Jesus está dizendo: isto é, em realidade, isto é o meu corpo. Toma o cálice e vai dizer a mesma coisa. Não é uma representação do meu sangue, senão que vai dizer, é cálice com vinho. Isto é o meu sangue, que é derramado por vós. E em toda a celebração da missa nós escutamos essa narração, porque desde sempre a igreja entendeu que Jesus dava esse poder, em termos teológicos, essa potestade aos seus apóstolos.
para que os apóstolos consagrassem o pão e o vinho. E o pão e o vinho consagrado pelos apóstolos já não é mais pão e já não é mais vinho, senão que é o corpo e o sangue de Jesus. Jesus dá este grande sacramento, este grande presente para a sua igreja. Ele sabe que ele vai se entregar, ele sabe que ele será morto, mas ele não abandona a sua igreja, senão que ele deixa na sua igreja o seu corpo e o seu sangue. E quem pode consagrar o pão e o vinho? Os apóstolos. Fazer isto em memória de mim. Quando Jesus pronuncia essas palavras, fazer isto em memória de mim, Jesus está agora, se podemos dizer assim, ordenando os seus apóstolos, para que seus apóstolos sejam também sacerdotes. Sacerdotes agora da nova e eterna aliança. E assim os apóstolos entenderam. E assim os apóstolos fizeram. E assim a igreja antiga entendeu. Se nós vamos os relatos da igreja antiga, 150, Justino mártir, 150 nós estamos falando de 100 anos depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, um pouquinho mais. Quando nós pegamos o relato da celebração eucarística dos primeiros cristãos, é o relato da nossa missa de hoje. E os cristãos sempre acreditaram que no pão e o vinho consagrados são corpo e sangue de Jesus. Por isso o grande presente, é o grande tesouro que Deus nos dá, que é a Eucaristia, a presença de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Por isso, quando eu vou diante de um sacrário rezar, eu não estou rezando para um pãozinho. Quando eu recebo a Eucaristia numa missa, eu não estou recebendo um pãozinho. Atenção, pais, corrijam os seus filhos e corrijam a catequese que vocês dão de dizer aos seus filhos que recebem pãozinho na missa. Não recebem pãozinho. Recebem o corpo e o sangue de Jesus. Grande mistério da fé, porque não temos como explicar. Grandes teólogos tentaram explicar, como por exemplo Tomás de Aquino. Mas nós pela fé cremos. Ali está o corpo e o sangue de Jesus. Mas como nós cremos? Porque nós acreditamos a sua palavra. Fazer isto em memória de mim. Foi isso que o Senhor falou. E Deus não nos engana e nem pode se enganar. Por isso nós acreditamos na Eucaristia e acreditamos que quando estamos diante do sacrário, quando vamos diante do Santíssimo, nós estamos diante de Jesus. Não é mais pão, mas é o corpo. Não é mais vinho, mas é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, muito bem, como eu dizia, Jesus deu este poder aos seus apóstolos, mas e aí? Os apóstolos têm vida útil, como todos nós temos. Passou um tempo, morre. Nós não temos nem mais não existe nenhum apóstolo mais vivo no nosso meio. Já faz muito tempo que os apóstolos morreram. Os apóstolos entenderam que era necessário passar essa ordem de Jesus aos seus sucessores. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos. Os bispos são sucessores dos apóstolos em conjunto. O bispo de Roma, que é o Papa Francisco, é sucessor do apóstolo Pedro. É o único que é sucessor direto de um apóstolo. Os demais bispos são todos sucessores dos apóstolos como em conjunto. Então, os sucessores dos apóstolos são sacerdotes e podem consagrar a Eucaristia. E esses sucessores dos apóstolos ordenam homens, para que esses homens se dediquem ao serviço de Deus e também possam consagrar o pão e o vinho, porque foi mandato de Jesus. Então, hoje, além de nós celebrarmos a grande festa da Eucaristia, da instituição da Eucaristia, nós celebramos hoje o dia do sacerdote, o dia de todos os sacerdotes. Por isso eu dizia no início, não existe Eucaristia dentro da Igreja Católica sem sacerdote, não existe Eucaristia sem padre dentro da igreja. Porque o seu padre aí na sua comunidade, ele cumpre com a missão que deu Jesus. Fazer isto em memória de mim. Portanto, o seu padre, quando celebra a missa, ele está consagrando o corpo e o sangue de Jesus para alimentar você, para alimentar a sua comunidade. Hoje é dia do padre também. Hoje é dia de você felicitar o seu padre, o seu pároco, o seu vigário, o padre que você conhece. Manda um parabéns, agradeça ao padre pela sua dedicação. Nós padres abrimos mão de muita coisa para acolhermos o chamado de Deus. E nós temos consciência que essa graça que Deus nos deu é uma graça grandiosa.
Nós temos consciência que nós temos que trabalhar, que nós temos que tentar entrar dentro da lógica de Deus, amar melhor a Deus, amar melhor os nossos irmãos. Nós sabemos tudo isso, mas nós somos seres limitados. Mas o consolador de tudo isso é que Deus escolheu seres limitados, homens limitados, para que continuassem a missão de Cristo no mundo. Isso que é bonito. Nós podemos reunir uma assembleia inteira, nós podemos reunir pessoas do mundo inteiro para que elas consagrem o pão e o vinho. O pão e o vinho não são consagrados se não há um sacerdote legitimamente ordenado pela igreja. Você pode reunir uma multidão de 40 mil pessoas e dizer: todos impõem a mão sobre o pão e o vinho, vamos invocar o Espírito Santo para que consagre. Não será consagrado se não houver um sacerdote. Porque a missão do sacerdote é exclusiva dele. Isso não é a igreja que inventou. Não foram os papas que inventaram. Isso foi o Cristo que deixou para a sua igreja. Portanto, hoje, veja, que bonito, nós estamos entrando no tempo pascal, nós estamos na quinta-feira. E hoje nós vamos celebrar 3 coisas importantíssimas. E por isso é importante que você vá na missa, para que você veja isso. Não só acompanhar a missa de casa. É claro, se não pode, não pode. Mas se pode ir na celebração, vai. Nós vamos celebrar 3 coisas grandiosas na missa de hoje. A instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia e a instituição do novo mandamento, que é o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Veja que coisa bonita. É isso que Cristo vai fazer a cada um de nós. E é isso, quando nós nos aproximamos de Cristo, nós encontramos esse grande presente que Ele vai dar, que é o presente da Eucaristia, do sacerdócio e do novo mandamento. Antes que Ele passe pelo seu sofrimento, Cristo presenteia a sua comunidade. Cristo dá à sua comunidade esses sacramentos. O sacramento da Eucaristia, o sacramento do sacerdócio. Depois Ele vai dar também o sacramento da confissão. Mas isso será um dom que vem com a Páscoa, um dom pascal. Obrigado porque você está aqui junto conosco, meditando a palavra de Deus, nesta quinta-feira santa, aonde na parte da tarde e noite nós damos início ao Tríduo Pascal, a maior celebração que nós fazemos da nossa fé, da fé cristã. É uma única celebração, dividida em 3 partes: Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Vigília Pascal no sábado. Nós vamos para o intervalo, mas antes tem um recado especial para você. Olá, amados de todo o Brasil. Aqui, ó, é o Glicotrate que vai te ajudar. E aí, dona Maria, a senhora está pensando hoje, na hora do almoço, em preparar um macarrãozinho? Pois, gente, num simples prato de macarrão tem o equivalente a 60 gramas de carboidratos que vão se transformar em açúcar no seu organismo. Então, gente, tem que tomar muito cuidado aí com a dieta e, claro, adotar na rotina diária ele, o poderoso Glicotrate, que vai te ajudar a fazer o controle do açúcar no sangue. Então, você que sofre com diabetes sabe que é de extrema importância o controle diário do açúcar no sangue. E não é fácil, né, gente? Olha só, aqui um alimento que parece simples, mas é um grande vilão, né? É muito sério, viu? E uma das consequências do diabetes, quando não controlado, é a chamada retinopatia, que pode levar à perda total da visão. Sim, é isso mesmo que eu tô falando. Você pode até mesmo ficar cego. Mas, ó, para te ajudar nessa luta, tá aqui ele, o Glicotrate. Não é medicamento, é um suplemento 100% natural que vai purificar o seu sangue, tirar o açúcar e melhorar a função do pâncreas. Então, aumente o cuidado tomando uma cápsula só por dia, ó. Simples assim, meia hora antes do almoço. Ele é 100% natural, não interage com os seus medicamentos, caso você já faça o tratamento aí para o diabetes, para pressão alta ou tome algum medicamento de uso contínuo. Ligando já 0800 555 5123, você paga a metade do preço, tá? Vai levar o kit completo, vai ganhar de presente o medidor de glicose para acompanhar os resultados, para acompanhar aí a sua glicose no sangue. Para quem é aqui de Curitiba, a gente entrega ainda hoje, você recebe ainda hoje, já começa a tomar hoje, hein? Quem é das demais regiões aí do Brasil, o frete também é por nossa conta, entregamos rapidinho. Ligue já, 0800 555 5123.
A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta com o programa Com a Palavra nessa Quinta-feira Santa. E nós estamos também no primeiro mês da campanha Jesus às Santas Chagas. Você pode colaborar aqui com a obra Evangelizar no Pix que está aparecendo aí na sua tela. E toda doação dessa campanha ela será revertida para os equipamentos aqui da TV Evangelizar, câmera e tantas outras coisas que nós temos, porque nós chegamos até você através das câmeras, através do sinal, tem toda uma equipe formada aqui. Então tudo isso será revertido para a melhoria, não é? Até a melhoria das nossas transmissões. E também, ajudando, será você nos ajudando aí nessa doação, nesse mês, desta campanha de Jesus das Santas Chagas, uma parte também será destinada para a construção do Centro de Evangelização aqui da obra Evangelizar. E nós estamos nessa Quinta-feira Santa meditando a respeito da Eucaristia e do sacerdócio. Inclusive hoje também é assim a famosa missa do Crisma, aonde é consagrado, não é? Consagrado os olhos do catecúmeno, dos enfermos e do Crisma, e aonde os sacerdotes renovam as suas promessas sacerdotais ao seu bispo diocesano. Quem sabe na sua diocese foi feito antes. Aqui em Curitiba nós tivemos a missa na terça-feira. Algumas dioceses deixam para fazer essa missa na quinta-feira de manhã e na quinta-feira à noite, então, começam com o Santo Tríduo. Como eu dizia para vocês, hoje é um dia especial, porque hoje é dia da Eucaristia, da instituição da Eucaristia. Nós encontramos Jesus não somente na meditação da palavra de Deus, nós encontramos Jesus concretamente no pão e vinho consagrado. Por isso, quando nós entramos nas nossas igrejas, nós fazemos reverência, nós fazemos a genuflexão, ou seja, nós colocamos o joelho lá no chão, porque nós reconhecemos que no sacrário está Jesus. E um santo famoso da igreja dizia que quando nós nos aproximamos do sacrário, nós devemos pensar que há 20 séculos ele está ali nos esperando. Olha que bonito. Se você entrar na igreja com essa mentalidade, a tua oração vai ser outra. O teu comportamento dentro da igreja vai ser outro. Há 20 séculos o Senhor está no sacrário me esperando. Portanto, é tanto amor que eu preciso retribuir esse amor também. E hoje também é dia do sacerdote. Manda parabéns para o seu padre, manda parabéns para o seu pároco, agradeça pela missão dele. Porque não existe Eucaristia sem sacerdócio na igreja. Então, por isso, nós devemos rezar pelos nossos padres também. No final do bloco, nós vamos rezar uma oração de Santa Teresinha, pedindo por todos os sacerdotes. Porque a missão que os nossos padres desempenham nos grandes centros, nos pequenos centros, em tantos lugares, é uma missão muito bonita, com muitas lutas também. Então, nós também queremos rezar pelos nossos padres. E como eu dizia, o sacerdote perpetua a presença do Senhor na história dos homens de todos os tempos. Então, todos os sacerdotes vão perpetuando a presença de Jesus durante a história e durante todos os tempos até que Jesus volte. Todos os sacramentos foram instituídos, direta ou indiretamente, por Jesus Cristo. O sacramento da ordem foi instituído juntamente com o sacramento da Eucaristia. Era o que nós escutávamos no primeiro bloco. No primeiro bloco nós escutávamos a narração da instituição da Eucaristia. Tomou o pão, deu graças, partiu, isto é o meu corpo. Tomou o cálice, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando Jesus diz, fazei isto em memória de mim, Jesus também está ordenando os seus apóstolos, está dando o sacramento da ordem aos seus apóstolos. Os seus apóstolos transmitiram esse sacramento da ordem aos seus sucessores, que são os bispos. E os bispos transmitem esse mandato de Jesus, essa graça de Jesus, a todos os sacerdotes do mundo. Todos os padres do mundo têm essa potestade de, ao celebrar a Eucaristia, pedir ao Espírito Santo que consagre o pão e o vinho. E nós sabemos que assim é feito. Por isso nós vemos aí pelo mundo, e Carlo Acutis, que vai logo ser canonizado, procurou os milagres eucarísticos, não é verdade? Nós encontramos aí pelo Beato Carlo todos os milagres eucarísticos que ele procurou durante a vida dele e outros milagres que aconteceram depois da morte de Carlo. Os milagres eucarísticos testemunham justamente isso. A Eucaristia não é um simples pão, a Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus.
E a Eucaristia acontece. Por quê? Porque existe um sacerdote legitimamente ordenado. Por isso nós nos aproximamos agradecendo os sacerdotes e nos aproximamos com reverência também do sacerdote. São João Maria Vianney vai dizer, São João Maria Vianney, que é o padroeiro de todos os padres, que foi decretado pelo Papa Bento no ano sacerdotal. Antes era de todos os párocos, o Papa Bento XVI alargou mais, dizendo que ele é padroeiro agora de todos os padres, portanto meu padroeiro também. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, se eu encontrar um sacerdote e um anjo, primeiro eu devo cumprimentar o sacerdote com reverência, depois o anjo. Porque o sacerdote me traz Cristo, o anjo não me traz. E essa é uma das realidades católicas da nossa igreja. A Virgem Maria é a nossa mãe querida, a amamos. Ela não pode consagrar pão e vinho. São Miguel Arcanjo, o grande São Miguel, que luta contra Satanás, que expulsou Satanás do céu, não pode consagrar pão e vinho. O teu anjo da guarda, por mais simpático e bonito que seja, não pode consagrar pão e vinho. Porque isso não foi dado, essa potestade não foi dada à Virgem Maria, essa potestade não foi dada aos anjos. Essa potestade foi dada a nós, míseros pecadores. Por isso nós dizemos que a vocação sacerdotal, o sacerdócio, melhor dizendo, é uma vocação, é um chamado. É Deus que nos chama. Deus conhece muito bem as minhas limitações. Deus conhece muito bem os meus pecados. Mesmo assim me escolheu. E eu disse, aqui estou. E então, em 2022, recebi a ordenação sacerdotal. Depois de, claro, vários e vários períodos de estudos, de exames, de provas, de muitas coisas, recebi a ordenação sacerdotal. E o sacerdote continua a presença do Senhor no mundo. O ministro que é ordenado para a Eucaristia é principalmente o presbítero. O presbítero e também o bispo. A ele cabe a presidência eucarística da comunidade. Por isso esses dois sacramentos, Eucaristia e ordem, se implicam mutuamente. O sacerdote, ele preside a comunidade. É ele que preside a missa. É o padre, assim popularmente nós dizemos, em teologia a gente diz preside a comunidade. Popularmente a gente diz é o padre que reza a missa. Exatamente, é o padre que deve rezar. É o padre que deve presidir, por isso ele é o presidente da celebração. E nós, como sacerdotes, participamos do único e eterno sacerdote Jesus Cristo. Na terça-feira eu falava que Jesus é o único e eterno sumo sacerdote. Exatamente. Mas Cristo quis compartilhar conosco, fazer que todos os sacerdotes do mundo participassem do seu sumo sacerdócio. Por isso eu, como sacerdote, o sacerdote da tua paróquia, o vigário, o padre que foi ordenado, ele participa do único e eterno sumo sacerdote de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu brinco e eu falo na homilia, se a gente entrar lá no céu, eu não vou mais rezar a missa, porque quem vai rezar a missa do céu vai ser o próprio Jesus. Mas aqui na terra eu participo dessa graça, que é participar do sumo e eterno sacerdócio de Jesus Cristo. Você também participa pelo batismo do sacerdote batismal, do sacerdócio batismal de Jesus. Mas eu, como ordenado, o padre que você conhece como ordenado, nós não temos só o sacerdócio batismal, nós temos o sacerdócio ministerial. E por isso, a teologia vai nos dizer que nós temos uma união mais intrínseca com Jesus Cristo. Que grande graça é essa? Grande graça que Jesus nos deu. Nós queremos então, nesta manhã, adorar a Santíssima Eucaristia, adorar a Jesus presente na Eucaristia, porque nós sabemos que na Eucaristia está o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, entrando no Tríduo Pascal. Como eu dizia no dia de ontem, eu digo no dia de hoje, não é momento de ficar com as pernas para cima. Nós estamos entrando na maior celebração da festa cristã. Se você vai descansar, procure uma igreja. É necessário participar das celebrações do Tríduo Pascal, não só na Sexta-feira Santa. É uma única celebração dividida em 3 dias. Hoje nós vamos ver a grande realidade do sacramento da Eucaristia, do sacramento do sacerdócio. Jesus que se entrega no lava-pés, Jesus que lava o pé dos discípulos, que nos dá um novo mandamento, o mandamento do amor. Hoje Jesus se entrega ritualmente. Amanhã Jesus se entrega concretamente na história,
quando Jesus é crucificado, e amanhã Jesus entra na morte, e no sábado à noite, na vigília pascal, Jesus ressuscita triunfante e vence a morte. Mas vamos rezar. Lembra aí do seu padre, do seu sacerdote. Coloca o nome do seu padre nesse momento, do vigário, do pároco, do padre que você acompanha nas redes sociais. Vamos rezar por ele. Vamos rezar por todos os sacerdotes, pelos nossos bispos, pelo nosso Papa. Essa oração que foi escrita por Santa Teresinha. Santa Teresinha que tinha um carinho muito grande por todos os sacerdotes. Ó Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso sagrado coração, onde nada de mal lhes possa acontecer. Conservai imaculadas as suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o vosso sagrado corpo. Conservai imaculados seus lábios diariamente tingidos com o vosso preciosíssimo sangue. Conservai os seus corações que selastes com o sublime sacramento da ordem, puros e livres de todo o terreno. Que o vosso amor os proteja e os preserve do contágio do mundo. Abençoai os seus trabalhos apostólicos com abundantes frutos. Fazei que as almas confiadas aos seus cuidados e direção sejam a sua alegria na terra e formem no céu a sua gloriosa e imperecível coroa. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Foi uma alegria estar aqui meditando a Palavra de Deus nesta quinta-feira santa junto com você. Eu sou o Padre Everson Kloster, você pode me encontrar no Instagram, p.eversoncloster. E eu invoco a bênção de Deus agora sobre você e sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fica agora com a experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti.